Oi, gente! Prontos para ouvirem uma nova história? Então vamos lá. Existia em uma cidade um homem trabalhador e todos os dias ele pegava o mesmo ônibus para ir até o seu trabalho. A viagem era longa, era muito distante o seu trabalho da sua casa. E um ponto depois, sempre entrava uma senhorinha. Ela todos os dias fazia a mesma coisa. Ela entrava, sentava perto da janela, tirava uma bolsinha e de dentro dessa bolsinha ela tirava um pacotinho que existia alguma coisa ali dentro. E ela ficava espalhando lá fora pela janela. Todos os dias essa senhorinha fazia a mesma coisa. E aquele homem então encucado, curioso do jeito que era, ele perguntou então para a senhorinha o que é que ela fazia todos os dias, o que ela jogava pela janela. E a senhorinha disse para ele que eram sementes. E ele disse, mas sementes? Sementes de quê? E ela disse, sementes de flores. Ele então falou para ela, mas a senhora não acha que está perdendo um grande tempo aqui jogando sementes pela rua? Os carros irão esmagar com os seus pneus. Além do mais, os passarinhos vão usar como comida, vão devorar a sua semente. E ela disse assim, eu estou fazendo a minha parte. E ele disse, mas ainda assim precisaria de água para brotar essas sementes. E a senhorinha disse, não, mas existem dias de chuvas também. E se eu não jogar essas sementes aqui, aí que elas nunca irão brotar. A senhorinha então parou de dar atenção para aquele homem, olhou para a janela e voltou a fazer o seu trabalho, a jogar aquelas sementes pela janela. O tempo passou muito tempo, e aquele homem todos os dias pegava o mesmo ônibus. Ele naquele dia pegou o ônibus e sentou na janela, perto da janela. E ele tomou um susto quando ele olhou e viu tantas flores lindas, uma diferente da outra, umas grandes, outras pequenas, todas coloridas. E aí então ele lembrou da senhorinha. E aí ele olhou pelo ônibus para ver se encontrava ela, mas ele não encontrou. Então ele levantou e foi perguntar para o motorista se o motorista havia visto aquela senhorinha que já estava sumida já há um bom tempo. E então o motorista disse que infelizmente ela ficou muito doente e morreu de pneumonia. Ai, aquele moço ficou tão triste. E ele ficou pensando assim, de que adiantou? Tanto trabalho todos os dias aquela senhorinha teve, para agora ela nem ver essas flores lindas que brotaram. Foi então que ele ouviu uma risada muito gostosa de uma criança que estava sentada um pouquinho mais à frente dele. E ele observou que aquela menina estava tão alegre, conversando com seu pai e olhando para a janela. E ela dizia, olha papai, qual é o nome daquela flor? E daquela? Olha a cor daquela, que diferente. E então aquele homem pôde perceber que aquela velhinha não estava mais aqui, mas que ela tinha deixado a sua marca na vida daquela criança e na vida das pessoas que passavam por ali. Ela realmente deixou um presente maravilhoso, vocês não acham? Muito linda essa história, né? Que tal se nós formos luz para este mundo tão escuro? Por que nós não cuidamos do jardim que ainda existe aqui? E nós podemos também ajudar as pessoas a recuperarem os terrenos e os corações vazios que existem ao nosso redor. Afinal, só existirá flor amanhã se lançarmos a semente hoje. Vamos fazer a nossa parte? Um beijo e até a próxima história.